Estamos começando mais um episódio de Cobogós aqui pelo canal Marketing, também nas plataformas YouTube e Spotify. E hoje, para variar, a gente vai ter um aulão. Tô aqui ao lado da minha sócia, Edilene Almeida. Tudo, e você? Tava com saudade. Maravilhoso. Então, né, a gente mal se fala, né? Então aí fica morrendo de saudade. E não deixa, aproveita esse tempinho aí, antes de eu falar do convidado, e siga as redes sociais de Empreiteira Digital, nossa produtora que oferece esse conteúdo para você, e também Cobogós Oficial, né, do nosso programa aqui. E agora está na hora de revelar o nosso convidado. Nossa, hoje a gente vai falar de coisas muito importantes, de colaboração, de empresas, de pessoas, liderança, né, de times, de IA, enfim. Olha, esse episódio é aquela aula que você tem que pegar o caderninho e assistir com o caderno e tomar nota dessas coisas, porque vai fazer a diferença. Conteúdo exclusivo, né? Agora, vamos revelar o nosso convidado. Nós estamos com Marcelo Spaziani. Ele é executivo, empreendedor e autor de best-seller com mais de 30 anos de experiência em liderança, tecnologia, inovação e desenvolvimento de pessoas. Ufa! Construiu uma carreira sólida na IBM, né, Marcelo? Hoje ele é CEO da Dux Grupo, empresa brasileira de química verde, e autor do livro Time Único, que ele vai contar daqui a pouquinho um pouco pra gente do livro. E também aqui, ó, não sei se vocês enxergam aqui, cadê minha câmera? Ó, essa capa, prestem atenção nessa capa, nesse conceito aqui da capa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E o Time Único, ele propõe um modelo de liderança humanizada que une alta performance, clareza estratégica, crescimento genuíno de pessoas. E o Marcelo é uma voz ativa no debate sobre o futuro do trabalho, a revolução de IA e o papel real dos líderes nesse novo cenário. Então, por favor, seja muito bem-vindo. Nós estamos honradas de ter você aqui hoje para essa aula, porque o nosso programa não é um programa, é uma aula, né? Então, muito obrigada por ter vindo. Prazer recebê-lo, Marcelo. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que a gente possa ter uma troca aqui de bastante valor, né, para a audiência, né? Não tenho dúvida disso. Aqui são só masterclass, né? A gente tem que ter até cuidado, né? Porque a gente começa assim, a gente senta aqui para fazer a preparação, começa a falar e a gente já está aqui fazendo tudo, né? E conta um pouquinho pra gente, Marcelo, assim, dessa construção da sua carreira lá na IBM, né? Porque eu acho que isso trouxe aqui essa metodologia que a gente vai falar aqui no livro, né, também. Não, bacana. Bom, primeiro, eu sou engenheiro civil, eu sou natural de São Carlos, né, interior de São Paulo, e eu dizia que tinha duas coisas, eu me formei em engenharia e em seguida entrei na IBM. Eu dizia que tinha duas coisas que eu jamais faria. A primeira era morar em São Paulo e a segunda era trabalhar de terno e gravata. Uau! Então, quando eu estava acabando, a IBM abriu um programa de trainee, eu fiz uma prova e fui a única pessoa da minha sala que foi aprovado. Acabei vindo para a IBM, achando que ia ficar 2 anos e voltaria, né, para a área de engenharia. Fiquei 33. E ao longo dessa jornada, dentro da IBM, a gente ia mudando de emprego dentro da mesma empresa, né? Sempre desafiador, sempre crescendo profissionalmente. E eu vi que tinha uma grande oportunidade, obviamente abracei, né, a causa. E aí fui crescendo, ocupando posições mais importantes, até que em 2002 eu assumi minha primeira posição como diretor executivo, responsável pelo setor financeiro. Área de vendas para o setor financeiro, bancos, seguradoras, operadoras de cartões de crédito. Só coisa boa. Só coisa pequena. Só pequeno. É o maior segmento para a IBM, é o maior segmento para as empresas de tecnologia de uma forma geral, né? Porque o banco e tecnologia, né? Dominam. Você vive da tecnologia, né? E ali eu me deparei com um grande desafio, porque naquele momento, o que tinha acontecido? O setor tinha 4 unidades de negócio, eu era responsável por uma delas, né, até 2001. Em 2001 eu tive um resultado espetacular, eu cresci 66% na minha unidade, consequentemente o setor cresceu 42%. E aí eu fui
promovido, assumi o setor, recebi uma cota para crescer 15%, o mercado decresceu 6,5%, e eu via que não tinha forma de chegar no resultado. E, além disso, a IBM tinha implementado um modelo de mobilidade, que é muito parecido com o home office de hoje, né? Então, os vendedores tinham notebooks, celulares, poderiam trabalhar da casa do cliente ou das suas casas. Se fosse, eventualmente, para o prédio da IBM, se registrava e ia para um andar qualquer do prédio e transferia o ramal com a secretária eletrônica naquela época, né? Estou falando de 2002, né? 24 anos atrás. E aí, de repente, eu me vi sem funcionários, o resultado não era bom, né? Aliás, foi o meu pior resultado em 33 anos de IBM, foi exatamente 2002. E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí eu falei, poxa, esse modelo de mobilidade não está legal, nós estamos perdendo sinergia. Eu, para ter uma reunião, é diferente de hoje, que você convoca, entra todo mundo, Teams, né? Online, e acabou. Naquela época, reunião presencial, né? Então eu tinha que enviar um e-mail, né, para confirmar uma reunião. Eu falei, esse negócio não funciona. E aí eu briguei com a IBM toda, criei um andar de mobilidade, levei não só a minha equipe, mas levei toda a equipe de produtos, hardware, software, serviço, consultoria, levei o time back-office, jurídico, RH, financeiro, e essa experiência resultou que nos 3 anos seguintes nós crescemos 120%. Então, você imagina num setor que a gente tinha um market share altíssimo, né? Nós crescemos 120%, isso obviamente me abriu portas, aí eu virei vice-presidente para a América Latina e continuei minha carreira e sempre levando o conceito de time único. Único no sentido de ser um só e único no sentido de ser um time especial, um time formado por pessoas especiais, pessoas que realmente tinham muita capacidade, muito skill e podiam fazer toda a diferença. E faziam a diferença, né? E o fato de trabalharmos juntos, botar as pessoas no centro da decisão e trabalhar no entorno disso com comunicação, com plano de reconhecimento, de desenvolvimento, gerou uma experiência extraordinária. E aí, agora, recentemente, eu lancei o livro, em novembro, eu lancei o livro Time Único, a liderança que une pessoas e multiplica resultados. Fantástico. Muito fantástico. Você, acho que é legal você ter comentado da capa, né? Que você falou do conceito, né? Acho que essa capa, ela não é assim por acaso, né? A capa, ela, se você me permitir, deixa eu... Claro, melhor, sem dúvida. Então, essa capa foi muito interessante, porque eu conversei com o pessoal da editora, e obviamente você faz um briefing, qual é a mensagem que eu gostaria de passar. Eu falo, poxa, a liderança que une pessoas e multiplica resultados, né? E aí a editora me trouxe essa capa. E foi um presente, né? Porque quando eu olhei, você vê que tem um código de barra, né? Quando você pensa em código de barra, você pensa em resultado, né? Leu, faturou, resultado. Só que cada vertical, né? Cada barrinha dessa na vertical pode ser encarado como sendo uma pessoa. Ela tem uma origem diferente, ela tem uma base de conhecimento, skills diferentes, tem preferências diferentes, por isso o conceito de cores diferentes para representar a diversidade. Nós somos um país diverso, né, e a gente tem que ter isso em mente, né? Mas mais do que isso, pode representar que essas pessoas trabalham em áreas diferentes, como aquilo que eu falei. Eu tinha pessoas de hardware, de software, de serviço, consultoria, tinha o meu time. As demais pessoas não se reportavam a mim, né? Só que quando eu as convidei para fazer parte desse time, eu criei um objetivo que era comum a todos, né, e fazia reconhecimento para toda a equipe, né? Então, quando todos se unem por um único propósito, você cria um código que é único. Cada código de barra é um código único, né? Não existem 2 códigos iguais. E só que quando todos se unem por um único propósito, você traz o resultados extraordinários. No entanto, se uma dessas barrinhas destoar, você não tem a leitura, né? Que nem um boleto, quando a gente vai fazer a leitura e não lê. Porque uma daquelas barrinhas, a impressão não ficou boa. É isso, esse é o conceito. Então, quando todos se unem por um único propósito, a gente tem resultados extraordinários. E as pessoas são muito importantes, chaves em tudo isso. As pessoas são elementos-chave. Eu acho que a tríade de pessoas, processo, tecnologia, nunca esteve
tão presentes, né? Que as tecnologias estão sendo modificadas numa velocidade extraordinária, né? E eu que vivi a tecnologia, o que está acontecendo hoje em dia é uma coisa sem precedentes e tem muito mais por vir aí na frente, né? Tem que ter processo, né? Então, isso é fundamental, mas para mim, as pessoas continuam sendo o principal ativo de toda e qualquer organização. Então, a forma que eu tenho de gestão, como eu tinha na IBM, como eu tenho na empresa que eu sou sócio e sou CEO, que é a Dux, como eu tenho na outra empresa que eu tenho medicamentos à base de canabidiol, a gente está para lançar uma plataforma de saúde e longevidade. A forma que eu tenho é colocar as pessoas no centro da estratégia, no centro de tudo que eu faço, né? E construir isso junto com eles. Porque muitas vezes, quando você se cerca de pessoas que são melhores do que você não pode ter a pretensão de que você vai dizer qual é a direção. Não, vamos construir isso juntos. Vamos fazer com que eles tenham a oportunidade de participar, porque aí você constrói engajamento, né? Pertencimento, e isso traz resultados. Muito bom, Marcelo. E nesse momento em que a gente está falando muito de IA, mas IA vai ser parte, como assim, né, como a internet foi uma novidade, né, daqui a pouco ninguém vai estar falando de IA, porque IA já faz parte, né. Exato. Então como que você vê isso, né, a gente percebe às vezes alguma preocupação, assim, de algumas pessoas, eu vou ser substituído, né, porque vai ter uma eficiência operacional maior, né, e IA vem para trazer eficiência operacional. Como que você vê isso entre times e colaboradores? Olha, eu acho que realmente a IA traz desafios, né, para diversas profissões. Acho que vão surgir novas profissões também com base nisso. É claro que há uma preocupação muito grande, porque nesse momento a gente tem centenas de milhares de vagas em aberto no Brasil que a gente não consegue cobrir por falta de skill, por falta de pessoas capacitadas. As pessoas que têm skill realmente em inteligência artificial hoje são disputadas, né, com muito vigor por todas as grandes empresas. E também pelo mercado empreendedor, porque muita gente que tem skill está se aventurando no empreendedorismo, está montando a sua startup, está desenvolvendo, né, aplicativos, desenvolvendo soluções para colocar no mercado. Então a gente tem uma readequação em relação a isso. Eu acho que a gente tem que ter, quando eu falo de foco nas pessoas, nesse momento, além da revolução da tecnologia, a revolução da IA, a gente fala de robotização, a gente fala de ganho de produtividade, a gente fala de automação de processos. Isso está acontecendo e vai continuar acontecendo. A minha preocupação é que, nesse momento, nós temos hoje os transtornos mentais crescendo numa velocidade exponencial, né? E isso é preocupante, porque hoje em dia as pessoas estão enfrentando problemas, né, como estresse, medo, ansiedade, burnouts, e eu acho que nós estamos descuidando um pouco das pessoas. Toda vez que a gente tem uma transição como essa, é natural que haja insegurança, né? Só que eu acho que as redes sociais, potencializadas pelos algoritmos de IA, trazem esse desafio, né? Porque você não tem mais ociosidade. Quando você está ocioso, você está no celular, você está vendo rede social, você está passando dezenas, centenas de informações num espaço muito curto, né? Porque ninguém para mais para ler nada, você vai vendo e vai passando. O seu algoritmo detecta as suas preferências, ele te bombardeia com coisas que você gosta e quer ver e com as coisas que você odeia e não quer, né? Então a gente vê um mundo cada vez mais polarizado, né? Você vê as brigas políticas, né? Isso interferindo em grupos de amigos, em grupos familiares, enfim. E eu acho que a tecnologia tem um impacto muito grande nisso. Por isso que, num livro, eu falo um pouco disso, que o líder hoje, ele tem que ter atenção na IA, óbvio, por toda a inovação que vai trazer, pela mudança de processos no modelo de negócio, muitas vezes até disruptivo em relação àquilo que ele fazia antes, mas ele não pode se descuidar das pessoas, né? Então, eu falo que o líder vai ter que conviver entre inteligência artificial e inteligência emocional, né? E, aliás, tem pesquisas mostrando que estão buscando líderes com esta característica, que possa navegar entre uma coisa e outra.
Quem tem que estar fazendo terapia, né? É por aí, é por aí. E, então, se tinha algum preconceito em relação à terapia, a gente vai baixar isso. Na minha empresa, até em relação à entrada da NR1, né, em que todas as empresas vão ter que ter o risco psicossocial e tudo mais. Nós realizamos essa análise já no começo do ano passado, identificamos os gaps, colocamos um programa de melhoria, né, nos pontos críticos, e aí a gente foi além. A gente estabeleceu um programa de saúde mental, que a gente chama de Saúde Mental é Legal, e nesse programa a gente colocou rodas e conversas com psicólogos, exatamente para desmistificar de que as doenças, né, os transtornos mentais são um problema, tirar os tabus, demonstrar que o psicólogo pode ter um papel importante nisso. A gente coloca dicas de autocuidado, né, semanalmente. A gente tem sessão de meditação guiada toda semana. A gente tem café da manhã saudável, colocando frutas, sucos, pães integrais, e reeducando alimentarmente. Colocamos um grupo de corrida, de atividade física. Disponibilizamos um plano de benefício adicional ao plano de saúde para ter acompanhamento, ter o Gympass, o Total Pass, na verdade. Enfim, a gente está fazendo a nossa parte, né? Então, nós somos muito além da NR1. Por quê? Porque a gente tem uma preocupação genuína em relação às pessoas. Bem-estar, né? Ao bem-estar das pessoas, né? E eu acho que esse é o desafio. E eu fui participar de alguns eventos para falar de ESG, falei dessas práticas na área social, e aí veio uma consultora de mercado e falou, poxa, eu sou consultora na área, a minha dificuldade é que os empresários não fazem, não querem fazer, por quê? Porque traz custo, né? Eu falei, quanto vale um profissional afastado em licença médica? Uma empresa como a minha, nós temos 31 funcionários, né? Se eu perder 2, 3 pessoas, eu estou falando de 10% da minha força de trabalho. É um custo que não é só na folha, é muito maior, né? Exato. Além do problema da pessoa em si, o problema que isso gera para a própria empresa, né? Então a gente tem que ter muita atenção. Eu falei, se as pessoas são, né, realmente o centro de tudo, e se elas são o principal ativo, eu não vejo como custo. Né? Então é simples assim. Então a gente implementou esse programa e tem dado assim um resultado extraordinário. Muito bom. Foi muito bom aqui. Vou trabalhar na Dux daqui a pouco também. Muito bom. Você vê, Marcelo, uma preocupação genuína das organizações, das empresas em relação à saúde emocional dos colaboradores? Porque você falou aqui do programa, né, da sua empresa. Aliás, me parece ser incrível. Depois a gente pode até trocar, entender um pouquinho mais dos resultados. Mas vai ser um prazer. Como que a gente muda, né, esse mindset de tantos executivos que ainda buscam até o esgotamento, né, das pessoas ali por uma performance exacerbada, ou esse viés, né, de que saúde, investir na saúde do colaborador é custo? Então, eu falei um pouco sobre isso, né, mas o que eu acho? Eu acho, primeiro, as pessoas, para mudar de opinião, elas têm que estar abertas, né, a entenderem quais são as melhores práticas. E eu vejo muitas ações sendo feitas por grandes organizações, né, onde você tem programas globais, e aí isso é definido e desce para a execução. Eu trabalhei na IBM por 33 anos, uma empresa centenária, espalhada em mais de 170 países. Tinha programas que eram globais, você só executa aqui, né? A decisão não está aqui. Agora, o grande desafio é o pequeno e médio empresário. E aí sim é essa mudança, né, de pensamento em relação ao time de liderança. Por isso que eu palestro sobre isso, por isso que eu escrevo no livro, eu falo muito sobre isso. Eu não acredito num modelo, por exemplo, você falou de colocar o funcionário trabalhando até exaustão. Eu não acredito nesse modelo. Eu não acredito num modelo em que, se você tem um problema de resultado de vendas, você vai colocar microgerenciamento, né? Você vai querer saber todas as atividades que toda a sua equipe está fazendo, porque vai gerar improdutividade. Eu não acredito em comando e controle. Eu acredito em engajamento, eu acredito em pertencimento, eu acredito que as pessoas podem contribuir muito para a gente sair de uma situação difícil, né? E eu vejo sempre nas crises uma grande oportunidade de negócio, né? No meio da pandemia, na Dux, a gente faz neutralização de gases e odores em ambiente industrial.
o principal segmento que a gente atende é a indústria alimentícia. Durante a pandemia, a indústria alimentícia aumentou a sua produtividade, né? Só que qual era o desafio? Começaram a aparecer as contaminações nas plantas, a Anvisa, o Ministério Público, vinha e lacrava aquela planta por 15 dias, por 30 dias. Então, você imagina o prejuízo financeiro. Nós lançamos, o mercado foi fechado em março, né, com a pandemia. Em maio, nós lançamos um produto para descontaminação de ambientes. Em junho, nós lançamos um produto de higienização de mãos que não usa álcool, porque a gente viu que o Carbopol já enfrentava dificuldades, já não tinha Carbopol no mercado, e o preço do álcool disparou. E nós fomos fazer pesquisas e encontramos uma substância que foi usada na Revolução Espanhola. Uau! Né? E é um produto super conhecido, que é o cloreto de benzalcônio, e é um produto que não gera problema para nenhum tipo de material. Metais, plásticos, tecidos, couros. Então a gente desenvolveu o produto para ambiente e produto para higienização de mãos, que não corrói, diferente do álcool, né? Ele não é corrosivo, não gera nenhum tipo de problema. Para higienização de mãos, o FDA tinha feito uma pesquisa com 32 substâncias e só recomendava 3. Álcool etílico, álcool isopropílico e cloreto de benzalcônio. Então, nós optamos pelo cloreto de benzalcônio. E aí isso teve um boom no mercado, a gente teve recordes de faturamento, e a gente lançou, inclusive, um produto para uso doméstico, né, para as pessoas, para o B2C, que não era o nosso foco. Demoramos para lançar, porque não tinha válvula para lançar um produto spray, as válvulas eram produzidas na China, e a China não tinha capacidade de atender a demanda do mundo. A gente só lançou em dezembro, eu tinha o produto pronto em julho, porque não tinha válvulas. Então, é olhar a crise como uma oportunidade. Quem faz isso? As pessoas. É olhar P&D, né? Como é que a gente pesquisa, que substância, de que forma, como é que eu posso produzir isso? Cosmético eu não podia produzir na minha planta. Terceiriza a produção com uma empresa de cosmético. Nós nunca trabalhamos tanto durante a pandemia. Nós não tivemos nenhum problema de coronavírus na nossa equipe. Todas as pessoas chegavam, faziam descontaminação de roupa, das mãos, de tudo, iam para o trabalho, na hora do almoço fazia descontaminação, no final do dia fazia descontaminação. Ninguém foi contaminado com coronavírus. Então, é isso. As pessoas vão fazer a diferença. Por isso que sempre as pessoas estão no centro da estratégia das empresas onde eu atuo. E aí, te escutando, né, falar sobre isso, a gente está falando das pessoas no centro, da consciência da empresa em relação a esse colaborador, a essas pessoas. Ao contrário, as pessoas em relação à empresa, elas hoje conseguem compreender mais a expectativa da empresa e também, assim, a traçar um plano para a evolução dela? Como que você vê? Então, eu acho, um dos capítulos do livro, eu falo sobre o desenvolvimento das pessoas, né? Porque eu falo o seguinte, eu falo que a gente tem que definir claramente visão e propósito, né? Aonde a gente quer chegar e por que disso. Então, na Dux, a gente definiu que a nossa visão é ser reconhecida como a melhor solução para neutralização de gases nacional e internacionalmente. Com base nessa definição, quando eu assumi como CEO, há pouco mais de 5 anos atrás, a gente começou um processo de internacionalização. Hoje estamos na América Latina toda. Recentemente entramos em Portugal, agora temos um plano de expansão na União Europeia. Enfim, então a visão ela é fundamental para dar a direção que a equipe vai. O nosso propósito é transformar o mundo em um lugar melhor, mais saudável e seguro, através de soluções inovadoras tecnológicas. Isso dá realmente a direção, porque se eu neutralizo gases tóxicos e melhoro a qualidade de vida das pessoas que trabalham nas plantas industriais, nas comunidades que estão no entorno, que muitas vezes sofrem com aquilo que está sendo gerado ali naquele ambiente, mas muitas vezes não tem outra alternativa. Os próprios funcionários vivem nas comunidades, né? Então, se eu dou uma qualidade de vida melhor para eles, eu quero que a minha equipe tenha, né, a satisfação, né, o prazer de estar levando uma solução como essa. E isso é propósito. Isso é você falar, poxa, eu estou fazendo bem, né? Então, eu acredito muito nisso, né? É a gente atuar numa área que realmente a gente se sinta
parte disso, falar, poxa, eu tenho prazer de fazer parte dessa solução, dessa empresa. Então é isso que a gente coloca para a equipe, né? Então esse é o primeiro aspecto. É claro que o líder tem capacidade de comunicação, ele tem que fazer todo o trabalho dele, mas ele tem que desenvolver as pessoas. Não adianta eu querer dizer que eu vou naquela direção, que eu vou para o mercado internacional, se eu não tiver pessoas preparadas para apoiar isso, né? Não adianta eu lançar uma tecnologia se eu não tiver preparado para implementar a solução. Quer dizer, então, eu tenho que preparar as pessoas. A hora que eu estou fazendo isso, eu estou demonstrando para elas que eu vou fazer investimento no desenvolvimento delas. Uhum. E aí você cria engajamento. Na IBM, quando eu criei o time único, eu falei, poxa, eu tenho mais de 60% de market share em tecnologia com os bancos. Como é que eu cresço 15% ao ano se eu tenho 60% de market share? Eu falei, poxa, eu tenho que mudar. E eu tenho que ampliar minha área de atuação. Eu tenho que ir para as áreas de negócios. Uhum. Eu tenho que falar com os executivos de canais, né? Eu tenho que entrar em agências, em caixas eletrônicos. Eu tenho que entrar na área de recursos humanos. Eu tenho que entrar na área de compras. Eu tenho que entrar em soluções de tesouraria. Agora, para fazer isso, a equipe tem que estar preparada. Aí o que eu fiz? Eu fui atrás de uma pós-graduação. Encontrei na FGV uma pós-graduação que era focada em desenvolvimento de executivos de banco. Eu peguei essa pós-graduação, retrabalhamos essa pós e eu ofereci para o time único, né, para os meus funcionários e para os outros que não eram meus funcionários. Eu falei da importância, né, na minha visão, para onde a gente queria chegar, que era ampliar a nossa área de atuação. Para minha surpresa, houve 100% de adesão. Nós fazíamos cursos sábado sim, sábado não, durante 18 sábados. Todos fizeram. E é claro que isso nos posicionou de uma forma diferente, porque eu tinha gente super bem preparada na área de tecnologia, mas aí eu fui entender a tecnologia aplicada ao negócio, e não só o componente tecnológico. Não era um hardware, um software, né? Era uma solução aplicada. E isso deu um crescimento extraordinário. Nos 3 anos seguintes, eu cresci 120% no setor financeiro. E por quê? Porque as pessoas aderiram a isso, né? Claro que eu dei visão, propósito, mostrei que realmente aquilo era importante, mas eu investi no desenvolvimento dessas pessoas, que hoje são executivos na maioria das empresas de tecnologia do mercado brasileiro. Então é isso, como é que a gente prepara e desenvolve as pessoas para esses desafios. Muito bom. Você diria que para os pequenos e médios empreendedores, né, que estão com bastante dificuldade para desenvolver, liderar, fazer gestão dos seus times e ao mesmo tempo de todas as tarefas, né, que eles têm no dia a dia, né, para administrar, o que além de visão e propósito, né, para essas pessoas que estão um pouco mais desesperadas ali para ter um resultado mais rápido, porque dependem muitas vezes desse faturamento, né? O que você traz, né, de experiência que você possa, de repente, contribuir aqui com... Então, é aquilo que eu falei. Eu acho que todo time de liderança, independente de ser a diretoria, o CEO, ou ser um gerente de primeira linha, na minha visão, eu acho que todos têm que evitar, né, o microgerenciamento. O microgerenciamento, ele funciona quando você tem uma equipe que não está comprometida. Aí sim, aí você tem que trazer esse controle para você, você tem que saber exatamente o que está acontecendo. Agora, se você tem uma equipe que está engajada, que está determinada, que está trabalhando, está faltando planejamento e estratégia. Então é preferível você trabalhar, entender o que está acontecendo, definir um plano e contar com a participação deles. Eu acho que a gente tem que identificar claramente quem são, né, os líderes dentro daquela organização, porque é óbvio que sempre tem pessoas que influenciam mais essa organização para definir essa jornada. E é uma jornada que não é de curtíssimo prazo muitas vezes, mas é essa que vai dar sustentabilidade para a empresa. Porque muitas vezes, o que o gerente faz e os executivos fazem? Eles puxam todo o controle para ele. E aí eu falo, uma pequena empresa. Se já é uma pequena empresa, né? Eu tenho 31 funcionários. Não sou uma pequena empresa porque eu tenho representantes de venda, eu tenho distribuidores e tudo mais. Mas eu tenho uma equipe pequena. Agora, se eu trago tudo para mim e falo, não, a partir de agora,
toda a decisão tem que passar por mim, a empresa vai ser do meu tamanho. Meu dia é finito, por mais capacidade que eu tenha, eu sou limitado. Agora, se eu consigo fazer com que eles estejam engajados, com que eles entendam que aquilo que está sendo feito é parte até das recomendações que eles colocaram, e que eu preciso da liderança deles, e que eu vou dar delegação e autonomia para que eles façam, e mais do que isso, eu não vou penalizá-los por erros que possam acontecer. Nós vamos aprender com os erros para corrigir e não deixar que esses erros se repitam, né? Mas eu vou dar realmente amparo para que eles façam, né? Porque o crescimento, uma empresa só cresce se as pessoas crescerem juntas. Não existe o crescimento da empresa com as pessoas estagnadas no mesmo lugar, entendeu? Então, você vê como é isso que eu penso. Eu falo, poxa, as pessoas têm que dar sustentação para o negócio, né? E não adianta você penalizá-las, não adianta você querer que elas façam mais, mais e mais, porque chega uma hora que é elástico, né? Você vai puxando, puxando, puxando até uma hora que rompe. A hora que rompeu, acabou, entendeu? Então, é nisso que eu acredito. Eu acho que o time de liderança tem que ter essa preocupação de engajar, né, e demonstrar direção, propósito e fazer com que você consiga mudar o rumo que você estava indo. Excelente. E você vê, Marcelo, também uma mudança da liderança com a utilização de IA, com a implantação de IA nas empresas? Muito. Na semana passada, eu tive, por coincidência, uma palestra com um distribuidor da IBM que está dentro do prédio da IBM. E aí eles fizeram um kick-off, né, me convidaram para palestrar, encerrar o evento e fiz um autógrafo tal para os participantes, né? E foi muito interessante porque eu vi, por exemplo, a IBM hoje, a área de recursos humanos, ela tem processos todos implementados com IA, né? Por quê? Tudo que é aquilo que você tem dúvida e que é uma dúvida frequente, né? E que é uma coisa que se repete, poxa, coloca uma inteligência artificial. É baixo valor agregado, né? Nós começamos, por exemplo, um grande projeto que virou um dos maiores projetos do mundo na área de IA, muitos anos atrás, por exemplo, com o Bradesco. Naquela época a gente criou a BIA, né? Bradesco Inteligência Artificial. E eu me lembro que nós pegamos uma central que atendia os funcionários internos, os funcionários das agências, quando eles tinham dúvidas sobre algum produto, né? Uma liquidação de um leasing, uma operação de leasing, por exemplo, está em dúvida, não entendeu ali a informação que está disponível, ligavam para essa central e aí entrando os especialistas. E o banco determinou para fazer um processo com IA ali. Dali eles viram que tinha um grande potencial. Falaram, poxa, nós podemos ter inteligência artificial atendendo nossos clientes, né? Agora, para fazer isso, você tem que ensinar os produtos de banco para a IA. Ela tem que entender. Hoje, obviamente, a tecnologia já está num outro nível. É muito mais rápido. Mas naquela época, você tinha um grupo de profissionais altamente qualificados para fazer isso. E eu me lembro quando o Bradesco lançou a primeira versão, ele falava, ela ainda não sabe tudo, mas ela vai aprender com você. Por quê? Porque você ia treinando e à medida que a população começava a usar, você começava a se deparar com desafios. O Brasil é um continente, né? Então você tem sotaques diferentes, você tem expressões regionais, é bastante desafiador, né? Laranja é a fruta, laranja é a cor, laranja é, né, alguém que está passando por você, enfim. Então você tem desafios, né? E os nossos são vários. Então, por exemplo, a IBM tem essa aplicação para recursos humanos. Muda completamente a forma como recursos humanos trabalha. Obviamente que você vai ter os profissionais de recursos humanos mais voltados para as coisas que são de extremo valor, e não aquelas coisas de baixo valor. A outra coisa é que a IA está disponível 24/7, né? E não tem o problema de estresse, não tem o problema... É isso. Então você tem que entender qual é o ganho de produtividade, o que você pode fazer e, ao mesmo tempo, reposicionar as pessoas para trabalharem em coisas que vão gerar mais impacto para a organização. Saber aplicar no processo correto, né? Exatamente. É assim que eu vejo. E as novas gerações, Marcelo? Como que você, adicionando mais uma pimentinha aí? Olha, eu fui, só para ter ideia, mais ou menos nessa época que eu lancei o Time Único,
a IBM tinha lançado os programas de diversidade, né? Então, por exemplo, eu fui o primeiro executivo responsável pelo grupo de mulheres. Por quê? Porque a IBM não tinha mulheres executivas no Brasil, né? E aí, quando eu assumo, eu falei, poxa, a primeira coisa é entender por que a mulher não ocupa o lugar. Aí eu fui entender os obstáculos, maternidade, né, horário flexível, uma série de coisas. Talvez eu tenha sido um dos primeiros executivos no Brasil a dar licença maternidade de 6 meses, né? Que não existia na época, né? Eram 4 meses e tal. E eu estendi para 6 meses. Eu fiz um workshop com as mulheres e, nossa, me surpreendeu, né? Todos os obstáculos que elas viam. E eu falo, por exemplo, no livro eu falo de empatia, né? Da gente se colocar no lugar do outro. Quando você está discutindo diversidade, se coloca no lugar, né? E eu aprendi muito com isso, porque eu me coloquei no lugar das mulheres para entender os obstáculos que elas tinham, e aí com base nisso eu fui determinar as ações que a gente ia fazer. E aí transferi a posição para uma mulher. Depois eu assumi o grupo de negros, né? E porque não tinha nenhum executivo negro na IBM. E aí transferi a posição para o primeiro executivo negro da IBM Brasil. E as novas gerações, naquela época, já começavam a surgir as primeiras discussões. E agora está muito mais aflorado, né? E não tem dúvida que tem diferenças fundamentais, né, entre as gerações. E, de novo, se a nossa sociedade ela é diversa e as novas gerações representam a diversidade, a gente vai conviver com isso, né? E a gente tem que aprender a conviver com isso. Assim como eu estou vendo hoje, executivos como eu, né, que fiz uma transição para empresário, né, para empreender, eu vejo vários executivos voltando a trabalhar pelo skill, pela capacidade que tem. Eu tenho 61 anos. Eu diria que há 5 anos atrás, uma pessoa de 61 anos não tinha mais oportunidade no mercado. Hoje está tendo de novo, né, porque toda essa experiência vale muito para as empresas, né? E assim, a gente tem que respeitar os jovens também. A minha empresa, a idade média é baixa, né? E aí eu participo dos eventos, falo, falta engajamento, falta comprometimento, o turnover é muito alto. Eu falo, na minha empresa praticamente eu não tenho pedido de demissão. Na minha empresa hoje, os funcionários, eles fazem indicação de pessoas do seu convívio para ir trabalhar na empresa, né? Por quê? Porque a gente está oferecendo um ambiente que eles entendem, né, que está gerando valor para eles, né? Então, como conseguir esse engajamento e tal, eu na minha época de IBM, a gente fala, cara, vestir a camisa da empresa, né? Hoje é muito difícil, né? A pessoa troca de empresa com uma facilidade enorme. Mas, ao mesmo tempo, quando você oferece alguma coisa diferente para elas, e se elas reconhecem, né? Porque não adianta você achar que é bom, né? Elas é que têm que perceber, né, e validar que aquilo faz sentido. Está acontecendo na minha empresa, né? Eu falo, olha, eu não tenho hoje um turnover, eu tenho um convívio entre as gerações de uma forma respeitosa, né? A gente fala muito disso, a gente fala muito de preconceito, a gente fala muito de diversidade, a gente fala muito sobre as síndromes mentais, né? Sobre os desafios, sempre como esclarecimento e um posicionamento da empresa, né? E a gente dá respaldo realmente para que eles cresçam profissionalmente. E eu boto sempre a barra muito alta. Para ter ideia, a gente cresceu, desde a pandemia, nós crescemos aproximadamente 200%. Ontem eu estava, uma empresa que patrocinou, inclusive, o livro, ele tinha um evento com um time de liderança, ele falou, grava uma mensagem, né, para a minha equipe. E eu mandei uma mensagem, eu falei, gente, se desafiem, né? Pensem grande, porque sonhar grande custa a mesma coisa que sonhar pequeno, né? E aí eu falei, a minha empresa, nós crescemos 200%. O ano passado a gente entrou pela primeira vez no ranking da revista Exame como uma das empresas que mais teve crescimento. Eu falei, e eu estabeleci um plano, eu, com o meu time, com meus sócios, de crescimento de 70% para esse ano. Aí falam, não, vai ter Copa do Mundo, vai ter eleição, vai ser um ano conturbado. Eu falo, todo mundo com os outros. Vamos focar e vamos trabalhar. E detalhe, se a gente tiver o resultado, e eu estabeleço o reconhecimento também, né? Cada um vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, a equipe operacional ganha tanto, os vendedores, um time de incentivo bastante interessante. Então você engaja toda a equipe. Se é time único, é único. Então todo mundo ganha
ou ninguém ganha, né? Então, é assim que eu penso. Muito bom. Muito bom. A gente está quase encerrando, mas só para trazer um pouquinho aí para os nossos espectadores, né? Mudou muito a sua visão do corporativo para o empreendedorismo? Muda muito, muda muito. Primeiro que, numa empresa como a IBM, uma empresa multinacional, global, processos altamente bem definidos, eu sempre fui um executivo que questionava muito, eu sempre queria levar inovação, mudança, então eu questionava muito, mas eu fazia acontecer. Em 2018, eu estava no evento global da IBM, com executivos do mundo todo, e aí um senior VP da IBM nos desafiou a repensar o modelo de negócio da IBM. Ele falou, eu vim com a missão, porque ele veio contratado do mercado, ele falou, vim com a missão de rever todo o modelo de negócio. Ele falou, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não conheço a IBM. Vocês conhecem, né? O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? Ele falou isso e foi embora. Era um evento de 2 dias. Aí eu não consegui, naquele dia a gente saiu, jantou, fui pro hotel, não conseguia dormir. Com aquilo me bombardeando. 3 horas da manhã, eu levantei, sentei e comecei a escrever, porque eu gosto de escrever. Comecei a escrever e desenhei uma maratona para developers, para programadores. Eu falei, eu atendo um ambiente corporativo, eu vou trazer desafios reais de grandes empresas, vou disponibilizar toda a tecnologia da IBM gratuitamente e eu quero botar 100 mil developers numa maratona. Eu quero que os developers conheçam a tecnologia da IBM. Aí, falei, bom, desenhei, falei, agora tem que executar. Voltei para o Brasil, comecei um trabalho de convencimento das diversas áreas, né? Consegui fazer a primeira maratona em 2019 aqui no Brasil, coloquei 42 mil developers, e no ano seguinte, no meio da pandemia, a gente colocou 71 mil developers participando. Ou seja, atingi meus 100 mil que eu queria atingir, mas que em 2 edições. E isso é inovação pura, né? E é ser disruptivo. Então, eu fazia o intraempreendedorismo dentro da organização, apesar de todos os processos. Quando eu saio e vou para a Dux, né? A Dux é uma empresa que está completando 15 anos agora, em maio, e eu invisto nela desde que ela foi fundada. Então, eu falo que eu sou co-founder, né? Eu não era fundador, mas eu sou co-founder, porque eu entrei, a gente pivotou o modelo e foi trabalhar na área de neutralização de gases e odores. Aí é totalmente diferente, porque muito da decisão vai passar por mim, né? Eu sei que eu tenho, né, um peso grande na decisão, mas ao mesmo tempo eu não quero tomar a decisão sozinho, eu quero que a minha equipe esteja participando. Então eu e meu sócio, a gente tem um convívio, aliás, eu agradeço muito a eles, porque eles tiveram paciência comigo. Você imagina um cara de tecnologia migrando para a área de química verde, né? Não conhecia absolutamente nada disso. Tive que me desenvolver e continuo me desenvolvendo. Aliás, eu acho que isso, né, a gente tem que se desenvolver, né, a vida toda. Mas hoje a gente senta de igual para igual, né? E a gente define as nossas ações, as nossas áreas de P&D e tudo mais. Então, é muito prazeroso. É muito prazeroso. E o meu prazer maior é que a empresa cresça e que a equipe cresça junto, né? Eu, quando fui há 5 anos atrás, éramos 20, hoje somos 31. Esses 31 com um nível de capacitação completamente diferente do que a gente tinha 5 anos atrás, mas tem muito desafio pela frente. Coisa boa, né? Muito bom. Bom, muito bom, né, Rê? Muito bom, incrível. Delícia ouvir aí, né, os conselhos, importante distribuir, né, compartilhar um pouquinho mais da sua experiência. Obrigada. Imagina. Eu não sabia se eu podia dar spoiler ou não também, né, das outras coisas que a gente conversou aqui nos bastidores, mas aí já fica de pretexto para você voltar. Né? Que você vai ter novidades aí em breve. Em breve. Maravilha. Né? Vai lançar aí, gente, uma plataforma de saúde. A única coisa que eu posso falar. Aí ele volta aqui para contar um pouco pra gente, né? E como que as pessoas acham, compram aqui seu livro e também te acham para bater um papo, conversar, trocar ali na network. Então, eu tô no LinkedIn e Instagram, Marcelo Spaziani. O livro ele está disponível nas principais livrarias do mercado, está disponível também pela Editora Gente, né? Pelo Amazon, né? Então,
é bastante acessível. É um livro para o time de liderança, para um líder júnior a um CEO, né? Aí tem um método de 8 passos para a implementação, que é muito prático. Eu coloco muitos cases que eu vivenciei, que eu experimentei, né? E eu relato isso de uma forma muito fácil, né? Uma leitura fácil. Então, espero que gostem, né? E estou nas redes sociais. Qualquer dúvida que tem, mande mensagem para a gente. E vai ser um prazer interagir com todos. Maravilhoso. Muito bom, muito obrigada pela participação, Marcelo. E já antes de você desligar aí, já entra lá na Amazon ou em qualquer outra livraria ou editora Gente. Não deixa de adquirir o seu também, viu? Eu já tô com o meu aqui. Autografado. Meu também. E não deixe de também seguir as nossas redes sociais, como o Gloss Oficial e da nossa produtora, Empreiteira Digital. A gente te aguarda no próximo episódio. Até lá. É isso aí. Até mais.